Ô, Kaique, eu quero reflexos da derrota do São Paulo. Quero saber se o Dorival Júnior ficou pé da vida, como que a torcida tratou o Arboleda antes e depois do resultado. Fala pra gente em bastidores, Kaique, você que esteve em Bragança Paulista, tudo bom? Tudo bem, Fará? Abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui na nossa TMC, no nosso Papo de Craque primeiro tempo. Abraço pra nossa B3, nossa banana de pijamas, pro nosso Ivan Drago, pra todo mundo que nos acompanha. Enfim, vamos lá, vamos trazer bastidores, portanto, porque ontem eu cheguei cedo lá em Bragança Paulista, né? Então eu acompanhei todas as reações, acompanhei a entrada do torcedor no estádio. Também fizemos conteúdos para as redes sociais, né? Junto com o nosso Breno Ávila, que esteve por lá conversando com a galera, fazendo todo o pré-jogo, né? E o torcedor se dividindo. É lógico, cada torcedor tem uma opinião com relação a essa reintegração do Arboleda, mas falando especificamente no caso do zagueiro equatoriano, quando o nome dele foi anunciado pelo sistema de som do estádio, tivemos vaias pela maioria do estádio. Vaias direcionadas ao Arboleda. A partir do momento que a bola rolou, né, no momento que ele deu o primeiro desarme ali para cima do Viveiros, a torcida já se acalmou. Né, não tivemos aquele caso, por exemplo, dele tocar na bola, a torcida vaiar. Não tivemos nada disso. Agora, com relação ao Dorival Júnior, né, a reação de um treinador ali que... Né, respondeu tranquilo ali pros jornalistas na entrevista coletiva, mas a gente viu que ele estava um pouco irritado com relação ao resultado. Ele citou, né, que com apenas 15 segundos do segundo tempo, o São Paulo tinha posse de bola, oferece a bola para o Atlético Paranaense, oferece campo para o contra-ataque e sofre o gol. Então, quando ele falou sobre esse lance especificamente, você percebeu a irritação por parte do Dorival com relação a isso, tá, Fará? Então foram algumas percepções que a gente teve lá no estádio. E lógico, no final do jogo, o protesto da torcida do São Paulo com relação ao time, né? Não tivemos nenhum protesto direcionado nominalmente a nenhum dirigente, mas ao elenco sim. Um copo d'água foi arremessado, por exemplo, na direção do Luciano, né, que saiu ali muito irritado. Alguns colegas que fizeram ali leitura labial ou que pegaram lances específicos do Luciano detalharam, por exemplo, o Luciano irritado porque a bola pouco chegou nele na segunda etapa, principalmente quando o São Paulo precisava buscar o empate ou a virada no jogo. Enfim, são algumas percepções de quem esteve na beira do gramado do Cícero de Souza Marques, São Paulo jogando em Bragança Paulista, para pouco mais de 6 mil torcedores e uma renda de pouco mais de 300 mil reais. Inclusive, eu estou tentando atualizar da F5 o tempo todo no site da CBF, porque eu quero ter acesso aos documentos do jogo, ao boletim financeiro. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, quem sabe faz ao vivo. Mensagem de erro nesse momento no site da CBF. O boletim financeiro ainda não está disponível, porque eu quero saber se o São Paulo pagou para jogar. Porque quando a gente pega o borderô do jogo, você sabe muito bem disso, né, Fará? O Ivan Drago também já fez reportagem até pouco tempo atrás. Você pega o borderô do jogo, em muitas oportunidades você percebe que a taxa é alta de policiamento, né? Os valores envolvidos numa partida de futebol são altos. Então eu quero dar uma olhada nesse borderô para poder saber exatamente. Posso dar uma notícia, se o São Paulo Kaique? teve prejuízo ou não para poder jogar no Cícero de Souza Marques, viu? Vamos lá, qual é a capacidade do Cícero de Souza Marques? Vamos lá, eu tenho experiência nisso, vamos lá. Cerca de 12 mil lugares. Ótimo, menor que a Vila. Foram quantos? 6 mil, né, torcedores. Qual era o preço do ingresso? 6.487. Tá, 6.500, vamos arredondar para cima. Preço do ingresso? Vamos colocar ali uma média de R$45. Tá, R$45 deu o quê? Uns 300 mil de renda? Por aí, pouco mais de 300 mil. Deu 380 e poucos mil. Pagou e pagou muito para trabalhar, viu? Pagou e pagou muito para jogar lá. Despesas com o aluguel do estádio, com o staff, com o centro. Rapaz, pagou e pagou muito para trabalhar. O Kaique já a taxa de policiamento é alta, né? Também. Uma vez eu dei uma olhada num borderô de um jogo no Pacaembu, um jogo do São Paulo no Pacaembu. Sim. E a taxa de policiamento é sempre muito alta, né? É gigantesca. Gente, ainda tem, acho que do trânsito também, né? Que chama da CT, que se chama lá embaixo, aqui também. Tem da CT. Enfim, é um negócio complicado. Então pagou e pagou belezinha pra jogar lá, Ivan. O Kaique relatou tudo que o Dorival ficou insatisfeito, o que ele percebeu lá. O que mais te deixou insatisfeito no São Paulo ontem? Não vale tudo. Não vale tudo? Não. Muito cômodo pra você tudo. Na verdade, é mais do mesmo, né?
Eu sinceramente não esperava muita coisa, mas esperava um pouco mais, assim, uma melhora razoável no time, né? Mas você vê, fez até um primeiro tempo bom, ok, né? Sem criar muitas oportunidades, mas sai na frente. E logo no começo da segunda etapa, nos primeiros minutos, já toma a virada e depois não tem força para reagir. Você observa que nada acontece. E se o time titular do São Paulo já é frágil tecnicamente, porque o elenco é limitado, quem sai do banco, cara, não muda cenário algum. Então você vê que o São Paulo não tem poder para reagir. Então a ideia é sair na frente e depois procurar se mobilizar para se defender bem e conquistar o resultado. Então, é um momento muito difícil, crítico, repito, não tem dinheiro, tá devendo na praça, Tá com o ban. tá devendo pros caras, pros atletas, e não vai ter o Morumbi em vários momentos. O Morumbi que sempre foi um fator fundamental para o São Paulo, principalmente nessa luta contra o rebaixamento que o São Paulo não está acostumado. Então, não é uma situação fácil. Ah, vocês estão falando isso, mas o segundo turno da competição está apenas começando e não é o segundo turno, porque o primeiro jogo do segundo turno vai ser no final de semana, mas a segunda parte da temporada está apenas começando, mas é um São Paulo que realmente passa muita preocupação nesse momento. E aí, Renata? E detalhe, né? Pega o Flamengo agora no final de semana. Só isso. Olha a avalanche de notícias ruins. Essa que é a verdade. Pode acontecer do São Paulo sair com empate? Pode. São Paulo venceu o Flamengo, acho que não sei se foi na abertura do Campeonato Brasileiro, desse ano, inclusive, no Morumbis. Ou Venceu por 2-1, de virada, inclusive. Mas, assim, é aquela coisa, né? O São Paulo não tem controle do jogo em nenhum momento. Essa que é a verdade. O São Paulo ele pode tomar a virada a qualquer instante. Foi o que aconteceu ontem. Sobre o Arboleda, já é assunto velho. Eu acho que a diretoria... Eu acho que a diretoria programou... Não, é velho, porque ele foi reintegrado durante a Copa, um pouco antes da Copa começar. Mas você esperava que ele fosse titular ontem? Não. Mas prepararam o terreno, Mas eu acho né? que foi proposital no sentido, bota logo, acaba logo com essa história, né? Quanto antes, melhor. Se as coisas piorarem e colocar o cara, é pior ainda, pode piorar. O Pablo Maia, com e tem todo a questão respeito... do Sabino, tem a questão do Sabino ter sido poupado, ainda preservado, porque pouco treinou, né? Ele tá voltando de lesão. Inclusive, ele foi o único jogador que não teve intertemporada, porque durante todo o período da intertemporada, tirando a última semana, ele estava no DM. Então, a dupla de zaga com o Sabino em condições seria o Rafael Tolói pela direita e o Sabino pela esquerda. Tolói Aí ontem também já- teve que Mas o improvisar Tolói se com dois machucou. zagueiros destros. O Tolói se machucou, o Osório entrou. Não, eu acho que antes do eu jogo. acho- Antes do jogo. Se o Sabino tivesse à disposição, o Tolói seria o zagueiro pela direita e o Sabino pela esquerda. Ontem teve que improvisar e jogar com dois zagueiros destros. Não, eu sei, mas assim, você ia encontrar uma solução para não usar o Arboleda. Eu acho que a presença do Arboleda ela foi proposital também. Quando começaram a falar, o Kaique vinha aqui com a notícia, disseram que ele tá treinando bem, estão elogiando ele nos treinos, já Mas é prepararam pra o terreno. enfiar a goela abaixo, não tem o que fazer, tem que botar o cara pra jogar, essa que é a verdade. O Pablo Maia, com todo o respeito, ele vem mal já Cara, faz esse muito moleque começou tempo. tão bem, tão Não, bem, o Pablo tão bem. Maia, ele teve um Baita auge, jogador. ele teve um auge até de procura de outros clubes pra tirar ele do São O Paulo. auge dele, inclusive, foi com o Dorival, a ponto de chegar aí pra 23. seleção brasileira Exato. com o Dorival. Aí ele se machuca uma vez, aí ele se machuca duas vezes. De lá pra cá ele nunca mais conseguiu ser o mesmo, ele não se encaixou, também o time não ajuda. O Marcos Antônio também, assim, Mas foi o melhorzinho do São Paulo corre, ontem. tenta, Mas chuta fofo, né? Exato! Então, assim, são várias questões, né? Várias situações aqui pra gente pontuar, mas é muito preocupante. Essa que é a real. E o Dorival até citou na coletiva, Kaique, sobre ter vivido uma situação muito parecida no clube anterior. Ele quis dizer sobre o que ele viveu no Corinthians e o Corinthians acabou sendo campeão. Sim. Só que é o que o Ivan falou, quando você vai pro buraco, uma vez que você vai pro buraco, para um clube grande, gigante como o São Paulo, cara, a tendência é ou você se afundar ainda mais, ou você encontrar forças que, sei lá, vêm dos deuses do futebol, de algum lugar que você tem que buscar. É muito difícil, um clube falido. E me disseram que a situação financeira é muito pior do que a gente imagina. O Kaique faz sinal de positivo ali, ó. Me falaram que o negócio é muito assustador. E aí você fala, cara, o que eu faço? Sento e choro e rezo. É isso? É assustador mesmo, Kaique? Tá no fundo do poço ou ele tá mais fundo o buraco?
Olha, Fará, eu não vejo o São Paulo brigando. Eu tenho uma opinião que diverge de algumas pessoas. Eu não vejo o São Paulo brigando contra rebaixamento pela pontuação que fez no começo do campeonato. E acho que ainda vai somar pontos importantes quando tiver a sua casa à disposição, principalmente. Mas para isso precisa jogar em casa. O fator casa do São Paulo está muito claro que o fator anímico do time jogar no seu estádio, jogar no Morumbi, é diferente de jogar no Cícero de Souza Marques, de jogar no Canindé, de jogar em outros estádios que o São Paulo já buscou recursos quando não teve a sua casa. Agora, acho que vai somar pontos importantes para não brigar até o fim do campeonato contra o rebaixamento. Acho que a pontuação vai sair. Tem times que vão brigar mais fortemente do que propriamente o São Paulo. E para isso, o Dorival teve um tempo aí de intertemporada para ajustar o time e deve continuar ajustando com reforços que estão chegando, né? Eu perguntei para ele ontem, inclusive, na entrevista coletiva sobre mercado da bola. Ele deu aquela resposta protocolar que o São Paulo está sempre atento ao mercado, mas que tem limitações e vai procurar oportunidades de mercado, né? Jogadores livres, jogador sem contrato, enfim. E por falar no Dorival, tá, Fará? Vamos aproveitar para poder chamar um trechinho do que disse o Dorival, portanto, até um trecho que ele cita, né? Que é até difícil de entender porque o São Paulo teve esse apagão na segunda etapa. Bora ouvir, portanto, o treinador do São Paulo em entrevista coletiva ontem em Bragança Paulista. Tá chegando aqui o Dorival. As soluções, elas estão dentro do nosso elenco. Nós temos que resolver essa situação. Depois do primeiro tempo que nós fizemos, nós voltamos para a segunda etapa. Uma bola nos nossos pés. Numa jogada de meio campo. Ela vai parar dentro do nosso gol praticamente. Então, nós participamos ativamente dos 3 gols que aconteceram. Essa foi a realidade. 5 minutos desequilibraram por completo aquilo que a equipe fez durante todo o primeiro tempo. Jogando com equilíbrio, tranquilidade, tendo um amplo domínio, acredito, da partida, saindo, trabalhando bolas desde dos pés do nosso goleiro, a partir daí criando situações. Às vezes se torna até inexplicável você tentar entender aquilo que se passou nos 5 minutos do nosso retorno, que foram fatais e cruciais aí para a definição do resultado. Aí o Dorival Júnior... Posso fazer uma pergunta? Claro que pode. Daqui a pouco a gente vai com o chat, o Lucas Escorce. Eu quero saber o termômetro do torcedor do São Paulo. Fala, Ivan. Kaique, qual foi a justificativa para substituir o Caleri? Na verdade, não teve uma pergunta específica ao Dorival com relação à substituição do Caleri, mas pelo que a gente perguntou ali nos bastidores se o Caleri teve algum problema, inclusive quando o Caleri está saindo, acompanhado do Bobadilha, eu estava saindo também da zona mista no mesmo momento, porque o Wendel e o Arthur já tinham passado, a gente já tinha sido informado que mais ninguém falaria. E eu perguntei se o Caleri teve algum problema. Não teve nenhum problema. Foi puramente opção técnica. Quando o Dorival coloca o Vitor Sá pela direita fazendo dobra com o Arthur e pela esquerda o Ferreirinha, se imaginou que o time do Atlético Paranaense fecharia muito as jogadas individuais e o São Paulo teria que abusar do cruzamento. Por isso, a opção pelo André Silva, e o Caleri já estava cansado naquele momento, já tinha jogado praticamente todo o restante da partida. Eu até concordo que o Caleri não tá jogando nada. E Jogou nada ontem, nada, sim, absolutamente nada. E poderia ser substituído facilmente, mas o problema é, quem entra no lugar do Caleri? Você vai esperar o quê do André Silva? Você vai esperar o quê do Ferreirinha? São jogadores que não acrescentam nada. Então, se o time titular já é limitado, já é frágil tecnicamente em alguns setores, os caras que saem do banco acrescentam menos ainda. Tá difícil. Por isso é o desespero. Agora, vamos lá, a coisa mais fácil nesse momento é descer a lenha. E aí eu tô me referindo ao torcedor são paulino, tá? Pedir paciência é uma loucura da minha parte, certo? Os caras estão machucados já há um bom tempo. As últimas diretorias destruíram o São Paulo. Para reconstruir o clube novamente, vai precisar de muita coisa e muito tempo. Não é uma situação fácil. Então agora, é o que tem para hoje. São esses caras ruins, mas é o que tem para hoje.
é com o Dorival, vai ter que ser com esses caras para que o São Paulo permaneça na primeira divisão. Nada além disso. Pressionar. A Renatinha tá falando aqui, vai piorar. Sim, pressionar. Tem que cobrar, gente. A cobrança vai existir de qualquer jeito. Agora, tudo tem que ter um limite. Não, sim. Porque claro. se os caras começarem a sentir a pressão, pode ter certeza que se entrar na zona de rebaixamento não sai mais. E outra coisa importante, é difícil falar isso, mas eu acho que a única maneira do torcedor São Paulino tentar ajudar é comparecer. O São Paulo, em 2017, acho que a virada de chave do torcedor, inclusive, em relação a ir ao estádio, aconteceu muito por conta da situação que o São Paulo viveu naquela época. Desde que o São Paulo joga em casa, né? A Copa do Brasil, a torcida teve um papel fundamental para o São Paulo conquistar. Sim. Então eu acho que a única maneira do torcedor que ama o São Paulo de verdade é comparecer e apoiar e ajudar. O protesto ele vai existir, ele tem que existir, mesmo porque é o fim da picada. Acho que nenhum São Paulino imaginava viver essa situação. Mas é a única maneira da gente tentar ajudar. Eu me coloco nesse pacote, porque eu vou no estádio e vou continuar indo. Vou tentar ir, agora ainda mais, porque parei de ir. Quando te deixarem, né? Porque a direção tirou até esse direito de você Exato. poder ir pra casa do São Paulo torcer pelo time. Você vai pra Bragança. Eles tiraram esse direito. Se bobear, você vai pra Vila Belmiro. E mas não vai tem pro como Morumbi. cancelar o contrato, porque o Kaique já informou que a multa é milionária pra acabar com esse contrato. Não, nem vale a pena. E o porque contrato precisa vai até de dinheiro mais do que 2031. qualquer outra coisa nesse momento. Ixi, até 2031. Mas é isso, cara. Não tem outra saída. É batalhar junto com o clube, com o time. Tem que cair atirando, pelo menos. É Ô, Lucas Escorcio, eu quero saber sentir a torcida São Paulina no nosso chat e WhatsApp. Torcida São Paulina bem chateada, mandando mensagens aqui, enfim, tristes com a derrota de virada Isso é que eu nem ontem. falei do próximo assunto ainda, né? Vixe Calma, Maria, calma. vamos segurar. Lembrando, interaja com a gente no nosso WhatsApp 11 30 25 1001 e também pelo chat do YouTube. Tô separando aqui as perguntinhas, enfim, medindo o pulso do torcedor. Ó, o Rafa Dias tá falando, Crespão tinha toda a razão? Claro que Ivan, tinha. Renata... A Claro gente que falou tinha. muito sobre isso e foi muito criticado também. Teve muita gente que Sabe o se que ofendeu. aconteceu ontem, Renata? Sabe o que aconteceu ontem depois do jogo? Vários torcedores pediram pra tirar foto com o Luiz Gustavo, que foi o último jogador a deixar o gramado, além do Leozinho, autor dos gols da virada do Atlético. E todos eles falando, você tinha razão, você tava certo, você falou a verdade, você foi mandado embora do clube porque você falou a verdade. Vários torcedores posicionados ali atrás do banco de reservas, tirando foto com o Luiz Gustavo como uma espécie de representante da torcida no momento que ele deu aquele desabafo, que foi dito publicamente pelo Rui Costa, que não foi bem aceito pela diretoria. E um cara com uma história gigante no futebol, não só brasileiro, mas fora também. Copa do Mundo. Um cara inteligente, um cara experiente, um cara que se nesse momento talvez não ajudasse tanto dentro de campo, poderia ajudar fora de campo. Sim. Mas ele foi simplesmente tirado do São Pagou Paulo. por falar a verdade. Pagou por falar a verdade, porque lá é assim, né? O ego das pessoas ultrapassa o amor ao clube, o poder dessas pessoas enforcaram o São Paulo Futebol Não, o Clube. São Paulo essa é que um a clube verdade. largado, gente. São Paulo é um clube E largado. eu tenho certeza, Ivan, que tem gente lá dentro que ama o São Paulo de verdade, tentando ajudar, mas não sabe nem por onde começar, cara. Os bons, aqueles que de fato têm um projeto, aqueles que pensam no São Paulo, esses caras não vão chegar perto do poder. Porque eles não vão deixar. O Casares foi Posso fazer uma expulso, pergunta? Kaique, como é que tá essa situação? Porque eu não consigo entender qualquer relação que ele tenha com o São Paulo que ainda não acabou. Então, bora lá, vamos falar de Júlio Casares. Só respondendo a sua pergunta, ele ainda está passando por um processo interno que pode resultar na sua expulsão. Agora, que me perdoem os dois trogloditas da bancada, né, Fabiano Fará e Ivan Drago, o meu papo é com a Renata Saporito, tá? Porque ela é uma pessoa sofisticada, né, uma mulher sofisticada. Eu gostaria de saber se a Renata conhece o Ash Café. Você conhece esse estabelecimento? Não. Como é que se fala o nome desse restaurante aqui? Gero? Gero? Gero. Um dos restaurantes mais... Gero? Então tá bom. Então vamos lá aos fatos. Vamos à informação. Matéria publicada pelo meu amigo e do amigo do Fabiano Fará, o Bruno Gilfrida, que foi um dos responsáveis, inclusive, por diversas matérias investigativas. Parabéns ao trabalho feito pelo colega e pelo pessoal do GE.
que inclusive resultaram no pedido de saída do presidente Júlio Casares antes de ser terminado o processo de impeachment, tá? A informação de há pouco, matéria de agora há pouco, é que o Júlio Casares gastou mais de R$1 milhão com o cartão corporativo do São Paulo durante o seu mandato de janeiro de 2021 a dezembro de 2025. As faturas foram obtidas com exclusividade pelo portal GE. O ex-presidente devolveu R$ 560.401,74 ao São Paulo, que seriam referentes a gastos pessoais, mas a devolução aconteceu apenas em novembro do ano passado. Agora ele pode ser expulso do clube por gestão temerária ou irregularidades durante o seu mandato. E aí tá detalhado aqui, tá? No cartão corporativo, o Júlio Casares usou por 71 vezes na casa de charutos Ash Café. Por 53 vezes no restaurante Gero, como disse a Renata Saporito, um dos mais badalados da capital paulista. Em lojas de grife, como a Prada, também teve o cartão utilizado. E durante a viagem com a seleção brasileira para os Estados Unidos, quando ele foi chefe de delegação, também teve gastos registrados no cartão corporativo do São Paulo. E aí, temos mais detalhes. Cuidados pessoais, como consultas a um endocrinologista e também idas a salão de beleza, tivemos registrados o cartão corporativo sendo usado. Inclusive um salto gigantesco em valores, tá? Porque em 2021, quando ele assume o cargo, ele gastou cerca de R$20 mil no cartão corporativo. Em 2024, as faturas somadas chegaram a R$428 mil. Em 2025, o último ano dele à frente do clube, foram gastos R$342 mil de janeiro a novembro. Ainda tinha o mês de dezembro, que ele acabou não utilizando. Então, são esses valores totais detalhados trazidos nessa matéria pelo colega Bruno Gilfrida há pouco, de gastos em cartão corporativo pelo presidente Júlio Casares, que é um apreciador de charuto. Não só ele, mas também o Arboleda muitas vezes foi flagrado, né, fumando charuto com o presidente dentro do vestiário. Naquele momento que o Casares estava com moral com a torcida, né? Era o famoso cara do momento, era hashtag Juntos pelo São Paulo, pra cima e pra baixo, vocês lembram muito bem dessa época. Rapaz, olha, assim, a gente pensa que já viu de tudo no futebol, em termos de gestão, de descompromisso com o dinheiro da instituição, porque quem sangra é a instituição, gente. Cara, que absurdo. Eu não sei como esse cara não deve estar dormindo, Renato, né? o fato dele devolver, isso não anula o que ele fez. O exagero que ele fez com relação ao cartão corporativo do São Paulo. Vamos prestar atenção no que o Kaique falou. Esses gastos começaram quando ele assumiu o cargo de presidente do clube em 2021. R$20 mil. Em 2024, esse saldo era do quê? 400 e poucos 400 mil. Aí ele devolve quando, Kaique? O ano passado, ele devolveu em novembro do ano passado. Por que ele devolveu? Porque ele foi pego. Porque se ele não tivesse sido pego, ele não teria devolvido, provavelmente. Ele não devolveu o valor total porque nesses gastos estão incluídos, por exemplo, gastos que se enquadravam na função dele como presidente. Aí, perfeito. Por exemplo, R$ 70.376,42 foram gastos no hotel que o time ficou hospedado para enfrentar o Cuiabá em julho de 2023. Em outras ocasiões, ele justificou que estava a serviço do São Paulo como encontro com empresários e também reuniões. Por isso, ele não precisou devolver o valor total. Mas uma política adotada na gestão do Júlio Casares com relação a cartão corporativo, que não existia antes, deixava muito claro que gastos pessoais eram terminantemente proibidos com o cartão corporativo em nome do clube. Então ele descumpriu regras importantes determinadas na própria gestão dele à frente do São Paulo. Bom, vocês entendem quando eu falo que não é apenas... Preciso medir as palavras aqui. Vai, Ivan, sem filtro. Eu gosto de você sem filtro. Não posso, Fará. A gente tem que ter cuidado, né? Porque a gente... Se existe muita pessoa... Se existe muita gente irresponsável, eu pelo menos sou responsável, tá? Mas é o seguinte, o clube não está nessa situação à toa. O que nós vemos no Corinthians, nós estamos vendo no São Paulo. Tá, mas não é esse 1 milhão que ele gastou que tá fazendo falta ao clube hoje. Faz falta, óbvio. Óbvio, mas tudo não é o que faz detonou. falta. Eu só quero fazer uma pergunta aqui. Fará, que fosse R$1, cara. Sim, tá errado. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Aonde estavam os órgãos fiscalizadores do clube?
O que estavam fazendo? Boa pergunta. Estavam ganhando camarote para levar convidados no Morumbi. Mas ao redor dele, todo mundo tá envolvido com alguma coisa. Pô, todo mundo teve vantagem, é isso, Kaique? Todos ao redor do Casares tiveram vantagem? Todos eu não posso afirmar, mas muitos sim. Tá. Inclusive tinha um camarote do Morumbi que hoje ele tá até desativado, que esse camarote era um verdadeiro... Era uma verdadeira distribuição de ingressos para colegas, enfim, para muita gente. Muita gente fazia festa nesse camarote, que era um dos maiores, inclusive, do estádio. Cara, é um sentimento que corrói por dentro, assim, sabe? O sócio colocou ele lá não para isso, né? Lógico que o Casares tem, acho que a maior parcela de culpa pelo que o São Paulo vive neste momento. Mas ainda bem, no final das contas, que tudo isso foi descoberto. Investigado e comprovado, mais uma vez, Perfeito. vamos sublinhar, investigado e a partir do momento que foi comprovado desvio de caráter, o clube tem obrigação de expulsar toda essa gente. Certo? Tô deixando claro aqui, investigado e comprovado, a partir do momento que foi comprovado desvio de caráter, o clube tem obrigação de expulsar essa gente. Se não fizer uma limpa, não vai sair do lugar. Virou caso de polícia. O clube está sendo investigado. Então, não adianta ficar botando o dedo na cara de jogador, não adianta ficar fazendo protesto o tempo inteiro contra a comissão técnica, contra treinador, ficar trocando o treinador, se você não quer de fato resolver o problema. O que a gente vê no campo é apenas o reflexo. Destruíram o São Paulo nos últimos anos. Me perdoe, mas Mesmo não é o porque clube, não é o esses- clube que está sendo investigado. Não vamos sangrar a instituição. São as pessoas que comandaram o clube. exato, claro. O clube, a entidade, a instituição Claro. tem que ser preservada Tá. sempre. Mesmo porque você falou uma coisa que você tem toda a razão. Apontar dedo para jogador que não tá recebendo para trabalhar, Pois é. porque tem salário atrasado. Uma parcela Posso do fazer uma salário pergunta atrasado. pra Renatinha? Kaique, deixa eu só te perguntar uma coisa. Aquela investigação que foi feita, que foi descoberto que ele sacava R$100 mil em espécie, foi comprovado? Sim, os saques existiram. O Ministério Público e também a Polícia Civil estão conduzindo as investigações, mas ficou comprovado que você tinha os saques ali mensais mais ou menos nessa média de valores. Ficou comprovado. Lógico que o clube dá justificativa, não o clube em si, tá? Mas os representantes da gestão à época dão a justificativa de que seriam utilizados esses valores para bicho, para pagamento de taxa de arbitragem, enfim. As justificativas são diversas, mas enfim, algo muito suspeito que está sendo investigado com detalhes pelo Ministério Público depois daqueles relatos. Agora, Renatinha, deixa eu te devolver uma pergunta. Pra gente fechar o São Paulo aqui, Kaique, vai. Com certeza. Quantos produtos você tem que comprar, mais ou menos, para você gastar R$ 26.241,22 na Prada? Lá nos Estados Unidos, quando o São Paulo fez aquela pré-temporada, né, a última vez que foi lá para a antiga Florida Cup. E R$ 2.272,11 em uma farmácia nos Estados Unidos. Será que o presidente Júlio Casares, com cartão corporativo, ele comprou? Sei lá, o que se compra para gastar R$ 2.000 em uma farmácia? Alguém pode me ajudar, por favor? Foi o dia que eu comi melhor. Só uma pergunta também. De repente tem um advogado ouvindo a gente, mas é o seguinte. Mais uma vez, tá? Investigado e comprovado, certo? O clube pode processar a pessoa para que esse dinheiro possa ser de alguma forma devolvido ao clube? Assim, já devolveu uma parte. Acredito que seja o processo natural. Tem que ver se quem tá no clube no comando já hoje quer. começou a devolver. Aí é que tá. Quem tá no comando hoje tá pensando no São Paulo, mais uma vez, investigado e comprovado, vai fazer? Vai até o fim? Não, pode deixar que nós vamos processar todo mundo, porque a gente vai receber tudo isso de volta um dia. Eu quero saber se essas pessoas vão fazer isso.
Eu quero saber se elas estão comprometidas com a instituição. Tem eleição no final do ano. aí? Vão ficar pensando apenas no grupo político ou vão pensar no São Paulo Futebol Não, Clube? continuam pensando no poder. Esse é o problema. Eu não vejo um luz no fim do túnel, sinceramente, eu não acredito. E o Macis, que chegou falando que ia parar de gastar, né, Kaique? Porque o clube está sangrando e sangra todos Sim. os dias cada vez mais, porque cada hora surge um fato novo de corrupção, não está cumprindo o que ele disse. Né? A bola de neve, ela continua. Mas vocês nem sabem onde ele tá, gente. Ele era o vice-presidente e Então, não estava Ivan, por fecha dentro as da portas, gestão, meu. gente. Vamos lá. Acabou. Vamos falar a verdade. Era um cargo extremamente decorativo. O Kaique já explicou diversas vezes. O mundo tava caindo e simplesmente ele não sabia de nada. Vou me inteirar do que tá acontecendo, pá. Peraí, gente. Isso. O que o vice-presidente do clube estava fazendo? Estava servindo ao clube ou se servindo? Ele assinou Não dá alguma- pra entender uma coisa. Então faz o seguinte, antecipa as eleições. Não tem condições? Não, está- Antecipa as eleições, faz alguma Estatutariamente, não é coisa. permitido estatutariamente. Hã? Não deve ser permitido pelo estatuto. É claro, a Não. gente tá falando aqui de A não forma ser que ele- a não ser que superficial ele- aqui, aquele porque lado, mas- evidentemente isso é passado pela. Você tem que olhar para aquilo que o estatuto permite. Eu só tô colocando aqui O uma Conselho situação. do São Paulo não conseguiu, que tem que fiscalizar lá em cima, não Entendeu? conseguiu. Caiu no colo E de o uma Conselho? pessoa que estava lá como vice-presidente e não sabia de nada. E o social também paga o pato, tá? Claro. Porque teve desvio em praticamente todos os departamentos. Assim. Porque mas- em todos os departamentos tinha cupincha ali. Mas a galera, porra, um leão, né? Pra aprovar uma festa junina de 3 milhões de reais. 3 milhões é mais. E a festa na piscina lá, como é que chama? Que também eu fiquei sabendo. A Pupari. Pare. Somos bem informados com relação a É, isso? Também. É piada um No negócio caso desse. dos carros também, É das canetas piada um negócio emagrecedoras. O nosso chat tá lembrando aqui o Ricardo. As a- canetas emagrecedoras. Aí você olha pro campo, é um reflexo de tudo isso. Instituição saudável, o campo responde de É o forma apagão. E o, É o positiva. apagão no campo, o último apaga-luz. o Conselho do São Paulo, Kaique, ele tá mais pendendo pro lado da situação, que no caso o Casares, ou o Conselho do São Paulo é omisso mesmo? Não tem oposição, Não cobra- quem não tá cobra na ninguém. situação não resolve o que quer da vida. Ah, confusão. Me passa o raio-x do Conselho pra gente encerrar esse assunto aí, porque o Conselho tem que fiscalizar lá em cima, cara. O Conselho também é responsável. As decisões hoje tomadas pelos conselheiros, elas são praticamente decididas no detalhe, né? As votações, você vê votação com 2 votos de diferença, 5 votos de diferença. As abstenções acabam definindo ali o destino, né? Porque quem vota em abstenção acaba não decidindo para nenhum dos dois lados, e aí tem um dos dois lados vencedor por conta desses mínimos detalhes, desses votos que foram omitidos por alguns conselheiros. Agora, eu posso afirmar para vocês que a votação do final do ano, em muito tempo, é a primeira vez que a chamada antiga oposição ela tem chance de vencer a eleição presidencial. Se trouxer um nome... Eu tenho um Se nome. trouxer um nome que for de consenso pela Sabe grande quem é o maioria. nome Renata que Sap- tá circulando? Renata Saporito ou Ivan Drago? Do Caboclo. Vocês lembram dele? Você tem condição? Você é sócia do São Paulo? ex-presidente da CBF. Você é sócia do São Paulo, não é? Não mais. Meu Não? irmão, Tá. meu pai continuam. Você é, Ivan? Não, eu não. Mas Não? eu nasci lá, Porque cresci senão eu lá. faria campanha pros dois. Mas Não. meu pai e meu irmão Tá maluco. continuam. Ô, Kaique, grande abraço, Kaique. Parabéns pelo trabalho, Kaique. Você tá Valeu, sabendo Fará, abraço disso, pra Kaique? Do Caboclo? Sim, inclusive tem uma matéria bem detalhada com relação ao panorama político atual no site da TMC, na coluna que eu escrevi. Uma matéria bem detalhada, a gente também fez conteúdo para as redes sociais. O Caboclo pode ser um dos candidatos e do outro lado pode vir o Macis ou o Adilson, né, que também é um outro grande nome da política do São Paulo. Quem conhece internamente o clube sabe de quem a gente está se referindo. O Macis pode ser também o candidato da própria situação. Pode aparecer como possível candidato até o final do ano. Mas ainda muita coisa pode acontecer, né? O Pinotti pode aparecer, não como um nome para a presidência nesse momento, mas de repente como um grande apoiador que pode trazer muitos votos E o também. Marcelinho Gouveia, não pode aparecer? Não, acho difícil. Pelo menos não manifestou interesse até agora. Sabe qual é o nome mais forte hoje? Do Macis? Do Macis, cara. Não sabe nem onde ele tá.
Pois é, mas aí é que tá, assim, não importa se é oposição, se é situação, enfim, se é João, Pedro, José, qual é a proposta para tirar o São Paulo do buraco? Mas, Ivan, só a proposta, todo mundo apresenta. Eu quero ver executar a proposta. Exatamente, mas você Pará, precisa tem que ter pelo algum menos mecanismo plano. legal para que ele A execute. comunidade são paulina, ela não tem acesso a nada, porque a gente olha para o colégio eleitoral do São Paulo, o São Paulo é sequestrado por uma galera, certo? Puxa, aí é grave, hein? Não, é modo de dizer. Sim, não, entendi, Você mas é entendeu? grave, eu entendo. Assim, o colégio eleitoral, ele é pequeno. Ele fica sempre entre aqueles. Ele é pequeno. Assim. Então, assim, eles não conseguem aumentar o colégio eleitoral. Eles têm pavor disso, para que o torcedor possa, de fato, participar das decisões, né? Então, você acha que, tecnicamente, eles vão discutir propostas interessantes que possam tirar o São Paulo dessa situação? Não. É óbvio que não. Serão mirabolantes. É óbvio que não. Vão prometer um monte de coisas que Sim. não vão cumprir. Então, Como todo ano. Em toda eleição é exatamente a mesma coisa. Quando, na verdade, os sócios deveriam votar diretamente, porque lá os sócios votam No conselho. nos conselheiros e os conselheiros elegem o presidente. Certo? É Então, um os caminho sócios inverso, deveriam. Tem que ser direta a eleição. Voto direto, É lógico. evidentemente. E o Que sócio estatuto arcaico, torcedor. hein? E o sócio torcedor que coloca dinheiro no clube, porque a razão do São Paulo é o futebol. sim, claro. Esse cara bota dinheiro. Ele também deveria ter poder de voto. Ele não tem, assim, Lógico que cara, não. é muito arcaico isso aí. É, né? mas é sim. E ninguém é o lidera clube, uma mudança de estatuto lá? mas é o clube mais fechado. Eles não querem. Se você abre para mais gente, você não vai conseguir o que você quer. O São Paulo é o clube mais fechado do país. As articulações políticas que estão sendo feitas desde o ano passado, elas não existiriam se a votação fosse tão aberta assim. Rapaz. O Marcelo Portugal Gouveia, foi você que citou, É, o Fará? Marcelinho. É. É o melhor que a gente tem nesse momento para assumir alguma coisa, mas até ele conseguir chegar lá, Eu falo porque eu vi ele muito ativo nesse combate a Júlio Casares, na oposição. é. E você vê que quando Ele ele foi fala, entrevistado ele pela realmente... TMC, inclusive. Exato. Não, e você vê que quando ele fala, de fato, assim, eu tive poucas trocas com ele, entrevistei o Marcelinho poucas vezes, mas você vê que é um cara, assim, diferente, que olha pra parada como o São Paulo deve ser observado hoje. E você acha que, assim, você acha que o bom vai chegar? Você acha que eles vão deixar? Cara, é muito arcaico. Isso, alguém tinha que bater o pé lá pra mudar esse estatuto. Agora Ah. sim. mesmo porque ele tem um exemplo do pai que fez uma gestão vitoriosa e honesta, né? Pelo menos até onde a gente sabe. Então, eu acho que de pai para filho. Assim, os conselheiros que fizeram parte do São Paulo nos últimos anos, eles têm responsabilidade em tudo isso que tá acontecendo, tá? muita. Conselho para fiscalizar, é como se fosse o legislativo fiscalizando o executivo. Um abraço, Kaique Silva.